E com séculos de história, Campos dos Goytacazes vive um paradoxo. O vasto patrimônio arquitetônico, com imóveis do período colonial, solares, palacetes e construções icônicas do início da República, contrastando com a realidade do abandono, deteriorização e ameaça de colapso. Ao longo das últimas décadas, o Centro Histórico de Campos vem passando por um processo de esvaziamento e descaracterização arquitetônica, com imóveis tombados sendo substituídos por estacionamentos ou espaços vazios. Muitos prédios antigos estão abandonados, sem manutenção ou uso definido. Quando a gente fala de imóveis históricos, é sempre bom ressaltar que Campos, é comentado que Campos tem o segundo maior acervo de arquitetura eclética do estado do Rio de Janeiro. Fica somente atrás da cidade do Rio de Janeiro. Então isso dá a grandeza, dimensiona a grandeza da importância que deveria ter o patrimônio histórico do município. Há sim evidências de que há um descuido e desinteresse por parte tanto do poder público quanto de pessoas, de particulares. Campos possui dezenas de bens tombados pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, Copan, pelo INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, e por instâncias federais. São solares, mercados, instituições educacionais e templos religiosos que simbolizam séculos de história. Mas muitos desses prédios hoje são retratos do abandono. Lugares que tiveram seus dias de glória hoje exibem fachadas deterioradas, infiltrações, paredes pichadas e portas fechadas há anos. Campos, desde os anos 90 para cá, trabalha muito com a poluição visual. A gente tem aqui casarões, prédios históricos, mas por conta do grande comércio, principalmente aqui no centro, se tornou uma prática de colocar esses painéis chamativos. E pelo Copan existe uma lei que proíbe isso, mas a gente precisa de uma maior fiscalização. Os imóveis aqui do centro, por muito tempo estão abandonados. Seus donos sabem da lei, sabem da questão do tombamento, sabem que existe uma instância como o Copan, mas também falta uma política de conscientização, que eu digo, uma coisa mais forte realmente para atingir a mentalidade desses comerciantes, desses proprietários de imóveis aqui no centro. Especialistas em preservação urbana alertam que esta substituição gradativa de prédios históricos por espaços de estacionamento e o abandono físico desses imóveis apagaram parte da identidade do município, prejudicando não só o patrimônio material, mas o sentido de pertencimento cultural da população campista. Eleita recentemente para a presidência do Instituto Histórico e Geográfico de Campos, antes mesmo de tomar posse, Graziela pontua como pretende contribuir para mudar este cenário. A gente tem uma preocupação enorme com a questão da base, dos estudantes, A gente precisa conscientizá-los acerca do patrimônio, porque a gente só cuida daquilo que a gente ama. Então precisa realmente trabalhar na escola, a partir realmente de uma disciplina que é a educação patrimonial, essa conscientização, criar esse sentimento de pertencimento, e isso precisa ocorrer na escola. A preservação desses imóveis não é apenas estética. Ela mantém viva a memória da cidade. O recente desabamento de parte desta casa na rua Carlos de Lacerda, no centro, voltou a chamar a atenção para o abandono. Ninguém se feriu e o trecho chegou a ser interditado. Todo imóvel, não só os imóveis históricos, eles requerem manutenção periódica. Isso é característica da edificação. Os imóveis, em particular, que são os chamados históricos, principalmente esses ecléticos, como o caso da rua Carlos de Lacerda, eles têm uma característica peculiar porque eles não têm uma estrutura independente da alvenaria. Então são chamados imóveis autoportantes, ou seja, a própria alvenaria é a estrutura do imóvel. Com o passar do ano, sem essa manutenção periódica que todo imóvel requer, em função de chuva, sol, vento, etc., as chamadas intempéries, todo imóvel fica sujeito. Um destes exemplos é o prédio onde funcionou o Museu Olavo Cardoso, aqui na rua 7 de Setembro. É um dos patrimônios públicos
prestes a desabar e que já há um inquérito instaurado no Ministério Público para se tornar ação na Justiça contra a Prefeitura de Campos. Nós do Copan realizamos pelo menos de duas a três vistorias no imóvel depois da audiência que houve no Ministério Público, né? Foi reclamado por nós do Instituto Histórico, dentro do Copan, a presença de pessoas, principalmente da Secretaria de Obras, que prestassem esclarecimentos sobre as pretensões e o planejamento para recuperar o Museu Olavo Cardoso. Isso foi feito nos últimos 2 anos. Até dezembro de 2025 ninguém apareceu. Então o Instituto Histórico, junto com outras entidades que compõem o Copan, fizeram uma representação no Ministério Público reclamando isso. Foi recomendado pelo promotor o escoramento geral da edificação e até o momento não foi feito isso. E a cada dia se agrava mais ainda a situação do Museu Olavo Cardoso. Apesar de leis municipais e estaduais que protegem os imóveis tombados, práticas como manutenção preventiva, restauração e monitoramento sistemático quase não ocorrem. Histórias de encontros e conferências sobre patrimônio muitas vezes terminam sem um plano de ação concreto ou sem continuidade entre gestões municipais. A gente já vem de reuniões, né, colocando isso em prática, ativar o comércio aqui no centro, sabe? A partir de atividades turísticas realmente, né? A gente tem um museu aqui que fica aberto ao público, mas a gente tem outros prédios históricos aqui no centro que também precisam estar abertos ao público, né? A memória é em risco. E como consequências para a cidade, um abandono que vai além da estética urbana, com perdas na área do turismo cultural, desaparecimento de referências materiais e desconexão com a identidade local. Campos só tem a ganhar a partir do momento que valorizar, sabe, esses prédios históricos. Campos é uma cidade histórica e as pessoas não percebem isso. Todo cantinho aqui que você vai do centro ou em toda a cidade tem uma história para contar. A gente aqui está perto do Pelourinho, a gente aqui está numa praça do Santíssimo Salvador que presenciou vários fatos históricos da cidade. A população precisa conhecer esses fatos. Especialistas e moradores discutem caminhos que poderiam ajudar a mudar essa realidade, como criação de um programa municipal de preservação contínuo, uso adaptado de prédios históricos para cultura, educação e economia criativa, parcerias público-privadas com garantias de preservação, campanhas de conscientização comunitária sobre o valor do patrimônio. Campos dos Goytacazes possui um vasto legado arquitetônico. No entanto, sem medidas efetivas de conservação, boa parte destes testemunhos históricos pode se perder para sempre. Neste particular, os imóveis históricos representam como que se deu a ocupação e o uso do solo, tanto no tipo de edificação, com relação ao tamanho da edificação, se elas eram geminadas ou não, se elas ocupavam solo em face de rua ou não, qual era a tipologia que havia ao longo de todo o processo, desde o primeiro momento, ou dos primeiros momentos em que se edificou no município de Campos, até a fase atual, onde as construções têm suas características diferentes. Então é importante porque isso se faz um registro ao longo dos anos do uso e ocupação do solo no município. Então é de suma importância você preservar esses elementos até para poder ter essa referência comparativa daquilo que tem valor e de que forma que foi ocupado o solo. Nós pedimos uma resposta para a Prefeitura de Campos, para saber como que está a situação desses prédios na área central da cidade, os prédios históricos, mas ainda não tivemos uma resposta.